Fala turminha, beleza? Aqui é o professor Rogério Lemos e eu estou trazendo para vocês hoje a parte 2 da aula de nomenclatura dos hidrocarbonetos. Hoje a gente vai trabalhar a parte de nomenclatura de cadeias ramificadas. Se você não viu a parte 1, então eu vou deixar um card aqui para você clicar e ser direcionado para a aula número 1, que é a aula de cadeias normais. Lá eu ensinei a questão dos prefixos, met, et, prop, but, enfim, tá certo? Lá você vai ver também a parte do an, do en, do in, tudo completinho lá. Então vem a primeira aula, depois você vê a segunda, tá bom? Vamos lá, cadeias ramificadas são as cadeias que possuem radicais, possuem umas regras para você seguir. A primeira regra é identificar a cadeia principal. É a cadeia que vai ter a maior quantidade de carbonos em sequência, tá? Então a gente tem que contar carbono por carbono. Segunda regra, destacar os radicais presentes. Então, o que ficar fora da cadeia principal serão os radicais. Por isso que são cadeias ramificadas. Terceira regra, é numerar a cadeia principal. O carbono número 1 ou vai ser o carbono mais próximo do radical, ou o carbono número 1 vai ser o carbono da extremidade mais próxima de uma ligação dupla ou tripla. Se na mesma cadeia tiver radical e ligação dupla, prevalece o carbono da extremidade mais próximo da dupla. Quarta regra, nomear os radicais por ordem alfabética, ok? E a quinta regra é nomear a cadeia principal. Essas duas últimas regras aqui é o que realmente é o resultado da questão. Radicais orgânicos, aqui tem alguns radicais. Todo radical vai terminar com il ou ila, tá certo? Então, um radical com um carbono só chama-se metil. Radical com 2 carbonos chama-se etil, tá certo? Só uma observação para o caso do propil. O propil, um radical com 3 carbonos, se ele tiver a ligação que está faltando na ponta, ele é propil ou normal propil. Se a ligação for no carbono do meio, aí você vai chamar de isopropil. Tá? É só essa diferença, porque aqui ó, as extremidades ficam iguais, aí chamamos de isopropil porque ele se ligou na cadeia pelo carbono do meio. Aqui tem o caso do butil, tudinho. Aqui a gente pode ver também radicais aromáticos, peço para vocês terem atenção ao fenil e ao benzil, são radicais que são provenientes diretamente do benzeno, tá certo? Depois você pode até pausar a aula e fazer um resuminho no teu caderno aí com esses radicais, porque aí você vai se habituando a eles. Principalmente esses que eu estou mostrando aqui nos slides, que são os principais, beleza? Vamos lá, primeiro exemplo. Eu tenho essa cadeia, eu vou descobrir a cadeia principal contando o carbono. 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. Outro caminho seria 1, 2, 3, mas é menos que 4, não conta mais. 1, 2, 3, 4, ou 1, 2, 3, 4. Houve um empate, tente sempre escolher a cadeia mais linear possível. No caso, essa aqui marcada em vermelho. Coisas que você não pode fazer. 1, 2, 3 e voltar. 4, 5. Não faça isso, está roubando, tá? Isso não pode ser feito. Você contar o carbono 2 vezes, não pode. Ficou de fora esse radical aqui, ó, com um carbono só, tá bom? Para enumerar os carbonos, o carbono número 1 nesse caso vai ser o carbono da extremidade mais perto do radical, que é esse daqui, tá bom? Então esse é o carbono 1, o carbono 2, que é o carbono que tem o radical, o carbono 3 e o carbono 4. Para você dar a nomenclatura agora, primeiro comece com os radicais. Só tem um radical, que é esse radical com um carbono só, que nós chamamos de metil. Então, no carbono 2 tem um metil. E no carbono, e nos outros carbonos não tem mais, né? A cadeia tem 4 carbonos, então 4, o prefixo é but. Só tem ligações simples, an, hidrocarboneto termina com o. Então essa cadeia chama-se 2-metil-butano. Tranquilo, gente? Fácil, né? Beleza? Se não entendeu, volta o vídeo e assiste novamente. Próximo exemplo. A cadeia já aumentou. Mais radicais. Como é que eu faço? Contar carbono. Então, como é que fica? 1, 2, 3, 4, 5. Linear tem 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já aumentou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 2 caminhos com 6 carbonos. Opte pelo que for mais linear possível, tá bom? Então, eu vou optar por esse aqui, ó, fazendo uma curvinha, tá certo? O que ficar de fora são radicais, esse e esse outro ali. Para enumerar a cadeia, o carbono número 1 vai ser o carbono mais próximo de um radical. 1, 2, apareceu um radical. 1, 2, 3, apareceu o outro radical. Então, nesse caso, eu vou optar pelo caminho da esquerda para a direita. Foi o caminho mais curto, que apareceu o primeiro radical. Então, o carbono 1 vai ser esse, o 2 tem o primeiro radical, o carbono 4 tem o outro radical, e esse aqui é o último carbono, que é o 6. Gente,
essa cadeia tem dois radicais iguais. Então eu tenho que colocar os dois números, o 2 e o 4, tá aqui ó, 2,4, e eu usei o prefixo dimetil. Por quê? Porque está sinalizando que são dois radicais iguais. Se fossem 3, trimetil, 4, tetrametil. Tudo bem, gente? E se os dois estivessem no mesmo carbono, você colocaria o mesmo número duas vezes. Por exemplo, 2,2 ou 4,4. Beleza? A cadeia tem 6 carbonos, o prefixo vai ser ex, só tem ligações simples, an, hidrocarboneto, O. Então o nome fica 2,4-dimetil hexano, é o nome dessa cadeia aqui. Beleza? Para a próxima. Opa, cadeia maior com radicais e insaturação. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Já deu mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 também. Empatou. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah não, 7 não. Tem que ser com 8. Percebam que eu tive dois caminhos com 8. Esse aqui, ó, olha só. Aqui e descendo. Ou esse aqui e indo em frente. Se eu for em frente, o que acontece, turminha? Eu vou abranger aqui a ligação dupla. Se eu descer, a ligação dupla vai cair fora. Então, qual é que eu vou optar? A cadeia que fique com a insaturação. Tá bom, gente? Então, a cadeia vai ser essa daqui. Se você descer, a ligação dupla ficava de fora. Então, se empatar, dê preferência à contagem em que a insaturação fique na cadeia principal. Ficou claro isso, né, gente? Beleza? Vamos lá. Radical, esse aqui e esse daqui. A enumeração da cadeia vai começar agora do carbono mais próximo da ligação dupla. Então, vai ser desse lado de cá. Porque quando tiver dupla ou radical, prevalece o carbono da extremidade mais próximo da dupla. Então, o carbono 1 vai ser esse, o carbono 2, o carbono 3, que tem um radical, né? O carbono 5, que tem outro radical, o 6 aqui, o 7 e o 8. Por ordem alfabética, eu vou começar pelo radical etil, que está no carbono 3. Depois eu venho pelos radicais metil, que apareceu duas vezes, então fica 5,6 dimetil. Aí muita gente pode perguntar o seguinte: ô Rogério, a letra D vem antes da letra E. O prefixo de multiplicidade não altera a contagem, tá, gente? Você vai levar pelo nome mesmo, metil, tá? O di, o tri, o penta, isso não vai entrar na contagem da ordem alfabética, beleza? Então tá certinho aqui. A cadeia tem 8 carbonos, oct, tem uma ligação dupla no segundo carbono, por isso 2N. Então, esse é o nome dessa segunda cadeia aqui, dessa outra cadeia, desse outro exemplo que a gente está fazendo. Ok? Vamos lá, nosso último exemplo aqui é o seguinte. Contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho uma contagem com 7, tenho uma contagem com 8. Nesse caso eu vou ter que optar com a contagem com 7 carbonos. Por quê? Olha só. Marcando aqui com 7 carbonos, eu não deixo a ligação dupla de fora, tá, gente? Então, nesse caso, se eu fizer essa curvinha aqui, ó, eu deixei a ligação dupla de fora. Não posso fazer isso. Ok, gente? Então, nesse caso, como é que vai funcionar? Aqui eu vou ter um radical que sobrou. O carbono 1 vai ser esse carbono aqui da ponta, que é o que está mais próximo da dupla. Aí eu tenho os outros carbonos aí, cetosano 7. Esse radical aqui é o isopropil, porque o carbono aqui, ó, é na ligação no meio dele, tá? É um radical com 3 carbonos, mas ele está ligado à cadeia pelo carbono do meio, tá? Como ele está ligado no segundo carbono, 2 isopropil. Então esse não é o propil normal, é o isopropil, tá bom? A ligação dupla está no carbono 1, então não precisa você colocar o número, fica só hepteno. Hept porque são 7 carbonos. Beleza, gente? Tá aqui a resposta. E é isso aí, turminha. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, vocês podem comentar aí, ou então falar comigo lá no direct no Instagram, @professor Rogério Lemos, tá bom? Não esquece de ativar o sininho para receber notificações. Se inscreve no canal também, dá essa força aí pro professor aqui, tá certo? E até a nossa próxima aula, gente. Valeu, tchau, tchau, bons estudos!